Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos novamente nos preparando para viver uma nova semana que se inicia com esta segunda-feira, depois de termos nos encontrado com o Senhor na Santa Missa, buscando através da oração, desse encontro com a comunidade, um fortalecimento para que nós possamos bem viver a semana. Hoje o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, o Evangelho de hoje é um pouco extenso e nós teríamos vários temas para nós meditar. Se nós parássemos e fizéssemos uma leitura orante desse texto, nós poderíamos falar durante muito tempo. Mas eu gostaria de falar de um detalhe que é importante e às vezes nos passa desapercebido. Veja quando Jesus fala que nenhum profeta é bem-vindo na sua pátria, nós começamos a pensar, não pelo fato dele ser daquele lugar, mas pelo fato dele ser um profeta. Quando ele lê um trecho do livro do profeta Isaías, onde eu gostaria de destacar novamente, que Jesus diz: Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Vamos tentando guardar todos esses ensinamentos. Anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Vejamos que, se eu sou de um lugar, assim como eles dizem, esse não é o filho de José? Assim como eles conheciam a Jesus, Jesus também conhecia eles. E qual é a missão do profeta?
anunciar e denunciar. Então, se essa palavra de Isaías se cumpriu hoje com Jesus Cristo, tudo isso que Jesus leu era um perigo para aqueles que estavam ouvindo. Porque assim como conheciam Jesus, Jesus conhecia eles e Jesus sabia quem eram os opressores, quem eram aqueles que maltratavam as pessoas, que prendiam, aquelas pessoas que simplesmente queriam ser o centro das atenções. Jesus também conhecia, por isso que Jesus diz que o profeta não é bem visto na sua pátria, porque ele vai denunciar, ele sabe as pessoas que estão oprimindo, ele sabe as pessoas que estão fazendo mal, ele sabe as pessoas que estão agindo de forma egoísta, por isso não é bem visto. Não é pelo fato dele ser da terra, não é pelo fato dele ter se criado em Nazaré, mas pelo fato dele ser profeta. E é por isso que muitas vezes nós não somos bem recebidos em alguns lugares, por causa dessa nossa condição profética. Quando nós conseguimos anunciar e denunciar, anunciar a palavra de Deus, essa boa nova apresentada por Jesus, e denunciar tudo aquilo que está errado, nós nos tornamos como que uma pedra de tropeço para aqueles que querem agir de forma errada. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós nunca devemos desanimar. Vejam que queriam lançar Jesus num precipício. E olha o que Jesus faz. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus continuou o seu caminho. E é assim que nós devemos agir. Sermos anunciadores desta palavra, anunciadores do amor, anunciadores da reconciliação e ao mesmo tempo denunciadores das formas que oprimem as pessoas, que simplesmente excluem do meio, e assim não devemos ter medo. Mesmo que sejamos perseguidos, devemos continuar a nossa caminhada. Devemos ir levando a nossa vida com essa retidão no nosso pensamento, no nosso coração. Que Deus nos ajude e nós possamos ter uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.